Bem-vindos à nossa oitava aula de tradução jurídica e hoje nós vamos falar de dois termos muito importantes e difíceis de serem traduzidos em processo civil e também muito comuns em contratos, que é relief e remedy. Como traduzir para o português? Está aí embaixo o meu endereço de e-mail para qualquer dúvida e o endereço do meu blog, em que eu estou atualizando o dicionário praticamente toda semana. E vamos começar a aula. Para fins de tradução jurídica, relief e remedy são sinônimos. Existe uma diferença teórica que na maioria, que até mesmo no direito americano já foi em grande parte superada, que é relief é utilizado nas cortes de equity e remedy nas cortes de direito, nas cortes do law. Mas essa diferença é irrelevante para fins de tradução jurídica. Nós temos que tratar esses dois termos em direito processual como sinônimos. E uma importante, você não deve traduzir remedy por remédio, tá? Não deve traduzir remedy por remédio. Por quê? Se você pegar livros de processo civil dos Estados Unidos, a palavra remedy é muito comum. Agora, se você pegar livros de processo civil no Brasil, você não vai ver essa palavra, porque ela não é utilizada no processo civil. Ela é utilizada apenas no direito constitucional para se referir aos remédios constitucionais. Mas essa é uma exceção que confirma a regra. Remedy em processo não deve ser traduzido por remédio. Tá? Se for traduzido por remédio, fica artificial, afetada a tradução. Não fica uma tradução natural. Então, como que traduz? Qual que é a regra geral de tradução de relief e remedy? A regra geral é tutela, tutela jurisdicional, provimento, provimento jurisdicional, prestação jurisdicional, provimento judicial, medida judicial. Todas essas formas são corretas. Existe diferença? Esses termos são todos sinônimos? Não. Existe diferença teórica entre esses termos, mas para fins de tradução são sinônimos. Eu vou explicar o que significa isso no próximo slide. O que significa relief, remedy, tutela judicial e seus sinônimos? O que significa? Se você pegar um livro de processo civil, tanto brasileiro quanto americano, vou ter 10 páginas explicando qual o significado desses termos. Mas eu vou te falar em poucas palavras. Relief, tutela judicial, remedy, etc., é uma ordem judicial para resolver um problema. Você tem um problema, você vai para o juiz e pede: juiz, resolva esse meu problema. Quando o juiz dá a ordem para resolver o seu problema, isso é a tutela judicial, é o relief, remedy. A palavra em inglês, relief e remedy, são bem sugestivas do significado, né? É o remédio para um problema que você tem. É a tutela do seu problema. Vou dar alguns exemplos agora para ficar mais claro. Primeiro exemplo, batida de carro. Você quer uma indenização e a pessoa não quer pagar. Você vai para o juiz e pede a indenização. Juiz, tá me devendo aqui R$1.000 a batida do carro. Eu quero essa indenização. O juiz vai e concede. Réu, pague R$1.000 de indenização. Essa é a tutela. Esse que é o remedy, o relief que você obteve na ação judicial. Segundo exemplo. O primeiro exemplo é a indenização. O segundo exemplo, o vizinho fazendo barulho de madrugada. Você vai para o juiz e pede: juiz, eu quero que o vizinho pare de fazer barulho. Se ele não parar, eu quero multa civil para ele, diária, uma astrente civil diária. Então esse é o segundo tipo de tutela, segundo tipo de remedy. O que é? Uma obrigação de não fazer. Veja que não tem indenização nesse caso aqui. Você quer uma obrigação que ele pare de fazer barulho. Não está pedindo uma indenização. A sanção civil não é indenização, mas é tutela. Outro exemplo, descumprimento contratual. Você tem um contrato com uma empresa para fornecer 1 tonelada de cimento. A empresa não fornece. Você vai para o juiz e pede: eu quero 1 tonelada de cimento. O juiz vai conceder a tutela, que é obrigação de fazer. A empresa forneça 1 tonelada de cimento sob pena de sanção civil, multa diária de R$10.000 por dia, de multa diária de R$10.000. Então esse é outro exemplo. Então nós temos aqui os 3 exemplos: indenização, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. São tutelas judiciais. Agora vamos para a prática. Exemplos de tradução na prática, para ficar bem claro. If the statements were libelous, the union president had a civil remedy. Como que você traduz isso? If the statements were libelous, the union president had a civil remedy. Remédio civil não. Remédio civil não. Qual que é a tradução? Provimento judicial. Se as declarações escritas forem
foram ofensivas à honra, o presidente do sindicato poderia pleitear um provimento judicial no âmbito civil. Pode utilizar qualquer daqueles sinônimos lá. Nesse caso, eu pus provimento judicial. Poderia ser uma tutela. Tá? Outro exemplo abaixo. The complaint fails to state a claim upon which relief can be granted. Qual que é a tradução? Não vai traduzir literalmente para o alívio, tá? Não faz o menor sentido alívio. A tradução é tutela jurisdicional. Poderia ser provimento judicial, provimento jurisdicional, simplesmente tutela também tá ótimo. A petição inicial não apresenta uma pretensão que possa ensejar tutela jurisdicional. Veja que eu tive que reconstruir toda essa frase para ela fazer sentido em português. The complaint fails to state a claim upon which relief can be granted. A petição inicial não apresenta uma pretensão que possa ensejar tutela jurisdicional. Esse aqui é um ótimo exemplo de como o Google não consegue fazer uma tradução, porque a tradução precisa de interpretação que precisa ser feita por uma pessoa que tem inteligência, né, que consiga interpretar o original e transpor para outra língua de uma forma que faça sentido. E vamos para o próximo exemplo. Exceções. Em alguns contextos, traduza remedy e relief pela tutela judicial específica. Quer dizer, indenização, obrigação de fazer e não fazer, são os exemplos que eu dei no início. Também pode ser sanção, pode ser penalidade, pode ser simplesmente medida liminar. Em alguns casos pode traduzir como medida judicial. Por exemplo, lá embaixo. The Federal Trade Commission may thus seek a variety of remedies against a debt collector that violates the FDCPA. Isso aí é um trecho relativo à falência. The Federal Trade Commission may thus seek a variety of remedies against a debt collector that violates the FDCPA. Como que traduz isso aí? Sanções. Pelo contexto você vê que é sanção, quer dizer, vai sancionar a pessoa que o cobrador de dívida que utiliza de meios inapropriados, né? Essa frase está meio fora de contexto aqui na aula, mas pelo contexto você percebe que vai punir aquela pessoa que usa o cobrador de dívida que usa de técnicas não lícitas de cobrança de dívida. Então, por isso a tradução fica muito melhor assim do que se eu utilizar simplesmente tutela ou provimento jurisdicional. Inclusive, nesse caso, não é jurisdicional, porque a FTC não é jurisdicional. Ela é um órgão administrativo. A Comissão Federal de Comércio pode, então, demandar uma série de sanções contra cobradores de dívidas que violam o FDCPA. Então, veja que o contexto é muito importante para fazer uma boa tradução desses termos tão complexos. Vamos para o próximo exemplo. The contract may include a liquidated damage provision to limit the owner's remedy if the contractor does not complete on time. Qual que é a tradução disso? Isso aí é contexto de contrato. Contexto de contrato. O contrato pode incluir uma cláusula penal para limitar a indenização devida ao proprietário caso o empreiteiro não termine a obra no prazo. Veja que o remédio, ou melhor, a tutela, né, o remedy aqui, a tutela judicial que a pessoa vai procurar, vai buscar em juízo, é uma indenização. A pessoa você tem uma obra para ser feita em um ano. Obra da Copa. Não foi feita em um ano? Indenização. Não é obrigar a pessoa a fazer a obra. É obter a indenização pelo prejuízo. Então, pelo contexto, a melhor tradução é indenização. E olha esse exemplo embaixo aqui. The court imposed remedies that control business conduct. The court imposed remedies that control business conduct. Uma boa tradução é medidas judiciais. O juiz determinou medidas judiciais que controlam a conduta comercial. Medidas judiciais. Poderia ser tutela também, mas medidas fica bem claro, né? É um termo que pode ser compreendido facilmente, mesmo para quem não é formado em direito. Medidas judiciais. Todos esses exemplos estão no meu dicionário, nos verbetes relief, remedy, provimento, tutela. Você pode consultar, está tudo muito bem explicado lá. Em alguns contextos, relief, remedy podem significar, né? Eu coloquei só significar, podem significar
Pedido de tutela jurisdicional. Pedido de tutela jurisdicional. E, nesse caso, simplesmente traduz por pedido. Isso aí é bem específico em petição judicial. The pleader may demand several types of relief, either cumulatively or alternatively. Tradução: os pedidos a parte pode fazer diversos tipos de pedidos, tanto cumulativos quanto alternativos. A parte pode fazer diversos tipos de pedidos, tanto cumulativos quanto alternativos. Essa é a tradução. Relief, pedidos. Ia ser muito interessante esse exemplo aqui, porque a versão do português para o inglês você pode utilizar o termo relief também. Por exemplo, os pedidos feitos pelo autor na ação judicial pode ser traduzido, muito bem traduzido, por the relief sought by the plaintiff in the lawsuit. Veja que não é uma tradução literal, mas é uma tradução muito bem feita. Olha só. Poderia ser traduzido de uma forma mais literal. The claims asserted by the plaintiff in the lawsuit. The requests made by the plaintiff in the lawsuit. Mas uma tradução bem feita, não literal, que demonstra bastante domínio da linguagem processual em inglês. The relief sought by the plaintiff in the lawsuit. Com isso terminamos a nossa aula. Qualquer dúvida, estou disponível por e-mail e deixo aí o convite para a palestra que eu vou proferir no Rio de Janeiro no dia 2 de julho de 2011. Mais informações sobre inscrição estão no meu blog, na postagem do dia 7 de junho, logo na página inicial do blog. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.